Tudo bem, meus amigos? Vamos estudar nessa aula a última alteração promovida pela Lei Anticrime na parte geral do Código Penal. Vamos estudar o artigo 116, que trouxe novas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. E como você já sabe, não vamos estudar apenas o que foi alterado, vamos estudar o tema objeto de alteração, ou seja, nessa aula vamos estudar tudo sobre prescrição. Nas próximas 3 últimas aulas, vamos estudar as alterações promovidas na parte especial do Código Penal. Então ainda falta gravarmos 3 aulas. Vamos falar sobre roubo, estelionato e concussão. E para quem já não perdeu o mnemônico REC, né? Falta gravar REC. Roubo, estelionato e concussão. PMF, né, pessoal? Espero que estejam gostando do nosso método, sempre trazendo um mnemônico, sempre trazendo uma imagem, uma historinha, para fazer você lembrar do assunto de maneira mais fácil. Não estamos preocupados apenas em passar o conhecimento, mas preocupados com que você tenha essa maneira mais fácil de recordar tudo que você estudou, certo? Então, continuando aqui a nossa aula, artigo 116, começando como a gente sempre começa, com a leitura da letra da lei, redação anterior e redação atual. Tivemos alteração no artigo 116. Na redação anterior, tínhamos o inciso 1 e o inciso 2 e o parágrafo único. Continuamos a ter essa redação com alteração somente da palavra estrangeiro por exterior no inciso 2 e tivemos o acréscimo do inciso 3 e do inciso 4. Então, lendo o artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Prescrição também não corre enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Prescrição não corre na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. E também não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único, que ainda continua, depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então aqui somente para iniciarmos com a leitura do dispositivo legal, temos as causas impeditivas ou suspensivas da prescrição previstas neste artigo 116 do Código Penal que acabamos de ler. Tínhamos 3 hipóteses de causas impeditivas ou suspensivas, inciso 1, inciso 2 e parágrafo único. O que a lei anticrime fez? Substituiu essa palavrinha estrangeiro por exterior e acrescentou outras 2 causas. Passamos a ter, então, 5 hipóteses no artigo 116. E aqui em forma de quadrinho, para você dar aquele print na tela e colar no seu material ou fazer esse quadrinho no seu caderno, trouxe essas mesmas 5 hipóteses em forma de quadrinho, para você ter mais organizada essa ideia. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4 e parágrafo único. Note que o parágrafo único trata de uma prescrição da pretensão executória. Vamos já ver a diferença dela para a prescrição da pretensão punitiva. E aqui a importância de estarmos abordando todo o assunto. Ou seja, não adianta você saber a alteração, as novas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Você deve dominar o assunto prescrição e, dentro disso, entender essa alteração promovida pela lei anticrime. De nada adianta saber o que foi alterado se você não domina o tema. Essa é uma aula cheia de detalhes. Prescrição não é difícil. É um tema relativamente simples. O único ponto de dificuldade é que são muitos detalhes. Então, se você ainda não estudou esse tema, aconselho que você veja essa aula mais de uma vez. Se você já estudou, é uma ótima oportunidade para fazer uma revisão. E, ao final, fazer mais questões do que as que trarei aqui para você. Somente com base em questões, revisando, pegando esses slides e fazendo mais questões, é que essa matéria realmente vai ficar sólida, ou seja, que você vai realmente entender e dominar o assunto.
Mas você verá que nessa aula vamos tratar de tudo o que você precisa saber para acertar qualquer questão sobre prescrição. Bacana? Vamos falar de prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, as subespécies de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, prescrição em abstrato, retroativa, superveniente, virtual, como calcular a prescrição, vamos ver todos os detalhes. Essa introdução falamos das causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, que estão previstas no artigo 116. Impeditiva, ou seja, impede que se inicie o curso da prescrição. Suspensiva, se já iniciou, suspende-se o prazo para depois voltar a correr. E você não pode confundir essas causas suspensivas ou impeditivas previstas no artigo 116 com as causas interruptivas que estão previstas no artigo 117. Então não se assuste, são muitos detalhes, mas veremos com calma todos eles aqui e você vai sair fera dessa aula dominando tudo sobre prescrição. Vamos lá? Então, repetindo aqui, objeto de alteração, o artigo 116, causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Mas, para começarmos, o que é prescrição? Qual o conceito de prescrição e como ela é calculada? A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade que está prevista no artigo 107 do Código Penal. Prescrição consiste no direito do Estado de punir um transgressor da norma, e aí estaremos tratando da prescrição da pretensão punitiva, ou de executar uma punição já imposta, prescrição da pretensão executória, por conta do decurso do tempo previsto em lei. Temos vários fundamentos para justificar a prescrição, alguns deles. O tempo faz desaparecer o interesse social de punir. O tempo também pode levar ao esquecimento do fato e à recuperação do criminoso. E também o Estado deve arcar com os ônus relativos à sua inércia. Bom, a ideia é a seguinte: o tempo realmente cura muitos males, não é isso? Não temos esse ditado? Pois é, o tempo também faz desaparecer o ius puniendi estatal, ou seja, o direito do Estado de punir. Ou seja, com a prescrição da pretensão punitiva, temos a prescrição da ação penal. Não pode mais correr a ação penal. Já com a prescrição da pretensão executória, que ocorre após um trânsito em julgado, o Estado não pode mais executar a punição que foi imposta. Temos então esses dois grandes grupos de prescrição: prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. E esse instituto da prescrição se coaduna com o que temos no artigo 5º, 78 da Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse é o direito à duração razoável do processo. Por isso, prescrição também se coaduna com essa previsão legal. Somente um cuidado especial que você deve ter, que temos também os crimes que não prescrevem, ou seja, os crimes imprescritíveis, também são trazidos na Constituição. Temos lá ração, para você lembrar das duas hipóteses de crimes que não prescrevem. Ração, ou seja, racismo e ação de grupos armados contra o Estado, e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 42 e 44. Diz o 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O 44 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, essas duas hipóteses também são previstas pela Constituição como crimes que não prescrevem. Fácil de você lembrar, ração, para lembrar mais fácil dessas duas hipóteses de crimes imprescritíveis. Bom, então vamos lá organizando as ideias. Você já sabe que nós temos dois grandes grupos de prescrição: prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. O que separa uma da outra? O trânsito em julgado. Porque a prescrição da pretensão punitiva é uma prescrição da ação penal. Quando não temos mais a ação penal, ou seja, quando chegamos a um trânsito em julgado,
começa a contar a outra espécie de prescrição, prescrição da pretensão executória, ou seja, o Estado terá um tempo para executar aquela pena que ele impôs. Mas dentro da prescrição da pretensão punitiva, nós ainda temos 4 subespécies. Temos a prescrição em abstrato, retroativa, superveniente e virtual, como subespécies da prescrição da pretensão punitiva. Vamos estudar todas elas com calma. Uma grande diferença entre prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado e prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado diz respeito aos efeitos da condenação que estudamos na aula passada. Quando ocorrer uma prescrição da pretensão punitiva, ou seja, durante a ação antes do trânsito em julgado, essa prescrição vai impedir todos os efeitos da condenação, tanto os efeitos principais quanto secundários, inclusive os efeitos civis. Nós vimos esse quadrinho na aula passada falando sobre os efeitos da condenação, ou seja, ocorrendo uma prescrição da ação penal, prescrição da pretensão punitiva, não poderá ocorrer nenhum desses efeitos, nem os principais, ou seja, uma imposição de uma sanção penal, nem os secundários, como, por exemplo, não teremos maus antecedentes. Ao contrário, se tivermos uma prescrição da pretensão executória, essa prescrição vai impedir somente a execução da sanção penal. Os demais efeitos vão permanecer. Então, ocorrido o trânsito em julgado, temos a prescrição da pretensão executória, o tempo que o Estado tem para executar a pena que ele mesmo impôs. Ocorrendo a prescrição da pretensão executória, ainda vai existir os maus antecedentes, por exemplo, do condenado. Ou seja, prescrição da pretensão executória somente impede os efeitos principais, ou seja, a execução da sanção penal. Então aqui já a grande diferença que você tem que saber para distinguir prescrição da pretensão punitiva de prescrição da pretensão executória. Como vimos, o que divide uma da outra é o trânsito em julgado definitivo. Ok? Temos aqui trânsito em julgado definitivo, separando prescrição da pretensão executória da prescrição da pretensão punitiva. E ainda como prescrição da pretensão punitiva, temos a em abstrato, retroativa, superveniente e virtual. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato leva em consideração a pena máxima em abstrata combinada ao delito. Esse está previsto lá no artigo 109 do Código Penal. Já a retroativa e a superveniente, ela leva em consideração a pena que foi realmente aplicada, certo? A retroativa vai analisar prazos retroativos, a superveniente prazos futuros, com base já na pena aplicada, não mais na pena máxima em abstrato. E a virtual nada mais é do que uma antecipação da prescrição da pretensão punitiva retroativa, virtual também chamada de antecipada, em perspectiva, por prognose, que é uma criação da jurisprudência, não tem base legal. Vamos ver tudo isso com detalhes, somente estou trazendo aqui para você já ter uma ideia geral dessas subespécies de prescrição da pretensão punitiva, ok? Mas não se assuste, como eu te disse, são muitas informações, mas vamos organizar isso tudo para você. Somente estou te trazendo já geral, ou seja, o assunto de uma maneira geral. Então tá, voltando ao artigo 116, que foi objeto de alteração. Vimos lá que o que alterou foi o acréscimo de novas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Te falei no início que você não pode confundir essas causas impeditivas ou suspensivas com as causas interruptivas. Não tem como a gente estudar prescrição sem saber essa distinção, sem entendermos o que são as causas também interruptivas. E para você não ter dificuldade nesse ponto, temos o seguinte: as causas impeditivas, elas impedem que se inicie o cômputo do curso do prazo prescricional. Como uma ideia de um cronômetro, temos que as causas impeditivas fazem com que não se inicie o cronômetro, ou seja, não se inicia o cômputo do prazo prescricional, se ocorre uma das causas impeditivas da prescrição. Já as causas suspensivas, que são as mesmas do artigo 116, que lemos no início do nosso vídeo,
elas serão suspensivas se o cronômetro já tiver começado, ou seja, se a prescrição já estiver começado, e aí vai pausar o cronômetro, ou seja, vamos considerar o tempo que correu antes. Diferente das causas interruptivas que estão previstas lá no artigo 117, que também vamos estudar, pois essas causas interruptivas fazem a prescrição voltar do início, ou seja, vai zerar o cronômetro. Vamos desconsiderar o prazo da prescrição que já correu antes, quando ocorre uma causa interruptiva, ok? Então aqui para você lembrar de uma maneira mais fácil. Impeditiva, nem começou a contagem da prescrição. Suspensiva, já começou, suspende e volta de onde parou. Já a interruptiva, bate e volta, ou seja, desconsidera e volta do início, desconsidera o tempo que já passou antes e volta do início, certo? Mais uma vez para você, a alteração no artigo 116, parte muito importante do nosso estudo, o acréscimo em azul foi promovido pela lei anticrime. Acréscimo no inciso 3, no inciso 4 e a mudança dessa palavrinha aqui, estrangeiro por exterior. Essas causas serão impeditivas se ainda não tiverem iniciado o curso do prazo prescricional. Suspensivas se já tiver iniciado. E como te disse, não pode confundir com as causas interruptivas. Aqui somente em forma de quadrinho, mais organizado, como eu te mostrei também no início. E agora vamos passar a estudar um por um desses incisos do artigo 116. Muito importante, pois esse foi o artigo que foi alterado pela lei anticrime. Vamos entender melhor esses incisos. Temos lá no inciso 1 que a prescrição não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Então temos o tradicional exemplo do crime de bigamia. Se alegada a nulidade do primeiro casamento, essa nulidade do primeiro casamento vai ser julgada lá no juízo civil. Enquanto isso está sendo julgado lá no juízo civil, a prescrição do juízo penal não corre, ok? Enquanto não resolvida em outro processo, ou seja, lá na bigamia, vamos ver se esse primeiro casamento é válido ou não. Então, enquanto não resolvida essa questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, a prescrição não corre. E aí teremos uma causa impeditiva, se ainda nem começou a correr a prescrição, ou uma causa suspensiva, se já iniciou, suspende enquanto está resolvendo lá no juízo civil essa questão e volta a correr, computando o prazo que já tinha sido corrido anteriormente, a prescrição da ação penal sobre o crime de bigamia. Então essa é a ideia do inciso 1, que já existia antes da lei anticrime. Tínhamos 3 hipóteses. No inciso 2, que também já existia, somente teve a alteração da palavra estrangeiro por exterior, mas substancialmente não tivemos nenhuma alteração, e diz que a prescrição também não corre enquanto o agente cumpre pena no exterior. Então, se lá no exterior ele está cumprindo a pena pelo mesmo crime, a prescrição aqui no Brasil não vai correr. Não podemos esquecer do artigo 8º do Código Penal. Para não ocorrer o bis in idem, essa pena lá do exterior deve ser considerada. Diz o artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, as penas, né? Ou nela é computada quando idênticas. Então, se tivermos penas diversas aqui no Brasil e lá no exterior, vamos atenuar a pena imposta aqui no Brasil. Se as penas forem idênticas, ou seja, lá foi pena privativa de liberdade, aqui também pena privativa de liberdade, esse prazo será computado. Então, se aqui no Brasil foi 10 anos, lá já cumpriu 5, vamos computar, ou seja, 10 menos 5 vai cumprir aqui 5. Isso para que não ocorra o bis in idem, ok? Muito importante esse artigo 8º. E a última causa impeditiva ou suspensiva prevista no artigo 116, que também já existia, é em relação à prescrição da pretensão executória, previsão do parágrafo único,
que diz que depois de passada em julgada a sentença condenatória, por isso prescrição da pretensão executória, viu lá? Depois de passada em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Então, se ele já está preso por outro motivo, a prescrição executória, ou seja, de executar aquela nova pena, não vai correr, porque ele já está preso por outro motivo. Temos, inclusive, uma decisão do STJ que essa questão dele estar preso abrange a prisão domiciliar e também uma pena em regime aberto. Também vão impedir o cômputo do prazo prescricional em relação à prescrição executória desse novo crime. Se ele estiver preso por outro motivo, a prescrição desse outro crime não vai correr. E agora sim, passando a tratar dos dois incisos que foram acrescidos pela lei anticrime, tivemos o inciso 3 e o inciso 4. No inciso 3, vem dizer que a prescrição não corre na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Muita atenção para essa palavrinha aqui, inadmissíveis. Bom, vamos por partes. Embargos de declaração é uma espécie de recurso quando em uma decisão judicial temos obscuridade, contradição, omissão, ou seja, essa decisão judicial gera uma dúvida. Então, os embargos de declaração servem para sanar essa dúvida. Tanto os embargos de declaração quanto os recursos aos tribunais superiores, quando eles sequer forem admitidos, esse tempo em que essas peças tramitaram não serão considerados para a prescrição. Você tem que ter um cuidado com a palavrinha inadmissíveis para não confundir, porque quando falamos de inadmissibilidade, é porque ele sequer passou pelo juízo de admissibilidade. E o que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade é o juízo de prelibação, é um juízo anterior, prévio, que não se confunde com o juízo de mérito, tá? No juízo de admissibilidade vai se analisar, por exemplo, o cabimento, a adequação e a tempestividade da peça processual. É um juízo prévio. Somente vamos ter análise do mérito, que aí falamos se o recurso, por exemplo, foi provido ou improvido, se a admissibilidade for positiva. Então, esse juízo de admissibilidade é que tem que não ocorrer para que esse período de trâmite, tanto dos embargos quanto dos recursos aos tribunais superiores, não seja computado. A ideia aqui desse inciso 3 é coibir os embargos de declaração e recursos aos tribunais superiores meramente protelatórios, somente para ganhar tempo e chegar à prescrição. Então, muitas vezes, recursos e embargos que nem são tempestivos, que não têm fundamento, somente para ganhar tempo e chegar à prescrição. Esse inciso 3 vem coibir, então, essa prática. Quando os embargos de declaração ou os recursos aos tribunais superiores forem sequer admitidos, o tempo em que essas peças tramitaram não será considerado para a prescrição, ok? Então, temos lá um processo. Chegamos lá a uma decisão de segundo grau. Temos um recurso especial dirigido ao STJ, recurso especial, ou um recurso extraordinário ao STF. Só que esses recursos não foram admitidos. Nesse caso, o tempo em que esses recursos tramitaram não será considerado para a prescrição. Certo, pessoal? Eu acho que deu para entender bem esse ponto e andou bem o legislador a coibir essa prática, né, de recursos ou embargos, recursos aos tribunais superiores ou embargos de declaração meramente protelatórios. E lá no inciso 4, tivemos também o acréscimo de mais uma causa impeditiva ou suspensiva que diz que a prescrição não corre enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal está previsto ali agora no artigo 28A do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, propõe um acordo. Sendo aceito esse acordo e posteriormente homologado pelo juiz, enquanto não cumprido ou não rescindido esse acordo, não corre também a prescrição. Aqui também visa-se impedir que aceite-se o acordo somente como uma forma de ganhar tempo para também chegar à prescrição. Isso não vai ocorrer porque, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo, também não será computado o prazo da prescrição. Então aqui fechamos o artigo 116, com todas essas causas que temos previstos neste artigo. Também temos outras causas impeditivas ou suspensivas que estão fora do Código Penal. Trouxe aqui só a título de exemplo para você a carta rogatória, que também suspende o curso da prescrição até que seja cumprida. Carta rogatória ocorre quando o acusado está no estrangeiro em lugar sabido e precisa ser citado. Nesse caso, ele vai ser citado por carta rogatória. Nesse caso, a carta rogatória, enquanto ela não for cumprida, o prazo da prescrição também não corre, certo? E o que não podemos confundir? Artigo 116 com o artigo 117. Artigo 116, que acabamos de estudar, causas impeditivas ou suspensivas, com o artigo 117, que são causas interruptivas, causas que a prescrição vai voltar a contar do zero. Vimos lá na causa impeditiva ou suspensiva que, se for nem começada a prescrição, teremos uma causa impeditiva. Suspensiva, suspende e volta de onde parou. Interruptiva, bate e volta, ou seja, começa a contar do zero. E quais são essas causas interruptivas? Estão previstas ali no artigo 117. As mesmas causas também trouxe para você aqui em forma de quadrinho para ficar mais organizado. Temos 6 incisos e aqui então 6 linhas estão na mesma sequência do artigo 117. Somente para ficar mais organizado e você colar no seu material esse quadro, certo? Quais são as causas interruptivas? Recebimento da denúncia ou queixa, pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia, publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência. Vamos lá. O recebimento da denúncia e queixa e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis são hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, ok? Pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia são hipóteses de causas interruptivas, também de prescrição da pretensão punitiva, mas em relação ao júri, quando estivermos diante de crimes dolosos contra a vida. Já o início ou continuação do cumprimento da pena e a reincidência são hipóteses de causas impeditivas da prescrição da pretensão executória, que você já sabe que começa a correr somente após o trânsito em julgado, certo? Definitivo, tanto para a acusação quanto para a defesa. Temos então a linha do tempo da prescrição. Para cada risquinho desse, temos uma causa interruptiva, certo? Então, aqui tratando de um crime que não seja doloso contra a vida, temos o artigo 117, inciso 1, e o artigo 117, inciso 4. Esses dois que vimos aqui inicialmente. Recebimento da denúncia ou queixa e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vamos entender melhor essas duas causas interruptivas da prescrição. Vamos supor que temos um crime que prescreve em 8 anos, ok? Em regra, a prescrição começa a contar da data do fato. A prescrição está correndo, ok? Vamos supor que se passaram 6 anos, faltavam 2 anos para ocorrer a prescrição. Mas ocorreu o recebimento da denúncia ou queixa. O que acontece? Bate e volta, ou seja, 0 cronômetro. O Estado passa a ter mais 8 anos, ou seja, conta do zero para chegar até o trânsito em julgado definitivo. Continua aqui dessa mesma forma, vamos supor que se passaram mais 5 anos. Chegou a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, o Estado vai passar a ter novamente 8 anos. Não se considera o tempo que foi transcorrido. Isso a ideia de uma causa interruptiva, certo? Então, vamos lá. Quando temos aqui recebimento da denúncia ou da queixa,
você terá uma causa interruptiva. E da mesma forma, quando tivermos publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Diferença entre sentença e acórdão. Sentença é proferida pelo juiz singular, ou seja, em primeiro grau. Acórdão, uma decisão de órgão colegiado, como, por exemplo, num caso de recurso. Estou te explicando isso, talvez você até já saiba, mas somente para não confundir essa decisão do STF. Porque aqui, no inciso 4, quando tratamos da interrupção por conta do acórdão, a lei fala em acórdão condenatórios recorríveis. Tínhamos a discussão se um acórdão, ou seja, uma decisão de um órgão colegiado, no caso, por exemplo, de um recurso dessa decisão, dessa sentença do juiz de primeiro grau, se um acórdão que confirmasse essa decisão do juiz de primeiro grau, ou mesmo que diminuísse a pena, também poderia interromper a prescrição. Por quê? Porque a lei fala em acórdão condenatório, certo? Então tínhamos a discussão. Poxa, será que um acórdão que não seja condenatório, ou seja, um acórdão que confirma essa decisão do juiz de primeiro grau, ou mesmo um acórdão que diminui a pena, será que ele também vai interromper a prescrição? O entendimento atual é de que sim. Em abril de 2020, o STF entendeu que o acórdão sempre interrompe a prescrição. Por quê? Porque não houve uma inércia do Estado. Isso é muito importante, pessoal. A prescrição é por conta da inércia estatal. Então, por mais que a lei fale em acórdão condenatório, o acórdão que confirma ou que reduz a pena também prescreve, também interrompe a prescrição. Por quê? Porque nesse caso não houve inércia do Estado, certo? Então aqui as duas primeiras causas interruptivas, recebimento da denúncia ou queixa e publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Quando estivermos falando do júri, temos mais duas causas interruptivas, que são elas, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia. Entre as duas que vimos aqui, entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios, são acrescidas outras duas causas interruptivas, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia. Pronúncia é a decisão judicial que vai levar o réu a julgamento pelo júri, ou seja, o juiz entende que trata-se de um crime doloso contra a vida e então pronuncia o réu. Nesse caso, se tivermos um recurso em sentido estrito da defesa dessa decisão, vai para o tribunal decidir. Se o tribunal confirma essa decisão de pronúncia, ou seja, se ele nega o recurso em sentido estrito, teremos uma decisão confirmatória da pronúncia. Essas duas decisões também têm a força de interromper a prescrição. Então, volta a contar do zero em mais dois marcos interruptivos. Vimos, então, as 4 hipóteses de interrupção relativas à prescrição da pretensão punitiva. Aqui, quando estivermos tratando de um crime doloso contra a vida, e anteriormente vimos quando não for um crime doloso contra a vida. Temos ainda as interrupções relativas à prescrição da pretensão executória. Então, aqui no nosso quadrinho está o que já vimos antes, certo? Considerando que não seja um crime doloso contra a vida, só para ficar menor aqui o desenho, tá? Recebimento da denúncia ou queixa, publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, e temos até o trânsito em julgado final, ou seja, tanto para a acusação quanto para a defesa, a prescrição da pretensão punitiva, certo? Após o trânsito em julgado final, ou seja, trânsito em julgado tanto para a acusação e tanto para a defesa, temos a prescrição da pretensão executória. E aqui eu te peço muita atenção nesse ponto. A prescrição da pretensão executória, ela nasce, como eu acabei de te dizer, com o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa, ou seja, o trânsito em julgado final. Mas sua contagem inicia antes, ou seja, com o trânsito em julgado para a acusação. Isso por quê? Por força do artigo 112, inciso 1 do Código Penal. Aqui começa a prescrição com relação
ao tempo que o Estado tem para executar a pena que ele impôs, certo? Isso, a prescrição da pretensão executória. Ela nasce quando não cabe mais recurso, nem para acusação, nem para defesa. Mas olha que interessante, ela começa a sua contagem antes, quando ocorre o trânsito em julgado para acusação. É tipo o filho que nasce e já conta os 9 meses de gestação. Ou seja, nem nasceu, certo? E já está computando o prazo. Isso é assim decidido por ser uma visão mais benéfica ao réu. O artigo 112, inciso 1, traz isso expressamente, o início da contagem da prescrição da pretensão executória. Por ser essa a visão mais benéfica ao réu, é a que você deve aplicar. Apesar de não fazer muito sentido, né, pessoal? Porque como vamos falar de uma inércia estatal, sendo que o Estado ainda nem pode executar a sua punição? Mas esse é o entendimento que você deve levar para a sua prova. É o tipo de explicação que o filho pergunta para a mãe, por que, mãe? E ela fala, porque eu estou mandando. É mais ou menos essa ideia que você tem que ter aqui. O artigo 112, inciso 1, fala isso. Então, já que ele está mandando, por mais que não faça muita lógica, é esse o entendimento que você deve levar para a sua prova. Repetindo, prescrição da pretensão executória nasce com o trânsito em julgado para acusação e para defesa, mas considera-se o tempo de gestação, vamos dizer assim, né? Ou seja, ela começa a contar do trânsito em julgado para a acusação, que ocorre antes, né? Temos o trânsito em julgado para acusação e poderemos ter um recurso da defesa, certo? Nesse caso, temos a proibição da reformatio impejus, que vai proibir que a pena seja majorada. Mas a prescrição da pretensão executória somente vai começar ela surge com um trânsito em julgado para acusação e para defesa, mas computa-se esse prazo anterior, certo? Agora sim, voltando a falar dos marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória, que são outros dois, né? Início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência. Vamos lá. Temos a ideia que, iniciado o cumprimento da pena, ou seja, temos o trânsito em julgado e vamos ter o início do cumprimento da pena. Iniciou o cumprimento da pena, bate e volta, ou seja, teremos novo prazo da prescrição da pretensão executória, ou seja, vai ser zerado, começa do início. Vamos supor que ele fugiu. Nesse caso, começa a correr novamente a prescrição da pretensão executória, mas, atenção, somente pelo tempo que resta cumprir a pena. Temos que considerar o tempo que ele ficou preso como pena cumprida. Logo, se ele fugir, a prescrição da pretensão executória, ou seja, o tempo que o Estado tem para recapturá-lo e executar essa pena, vai ser considerado esse prazo que ele já cumpriu, ok? Vamos supor que nesse tempo que ele está foragido, ele pratica um novo crime, ou seja, reincidência. Quando ele pratica novo crime, ocorre a interrupção do prazo prescricional. Então vamos supor que o prazo da prescrição da pretensão executória era de 4 anos, ele está foragido há 3. Faltava 1 ano para prescrever. Ele vai lá e comete um novo crime. Na data que ele comete esse novo crime, o Estado volta a ter 4 anos para recapturá-lo, certo? Essa é a ideia da reincidência, que você não pode confundir com a reincidência antecedente, que vamos estudar melhor. A reincidência antecedente, só para você já entendendo, com relação ao prazo da prescrição da pretensão executória, esse prazo será acrescido de 1/3 se ele for reincidente, certo? Vamos ver isso com mais detalhes já já. E no caso aqui, quando ele foi recapturado, ou seja, continuação do cumprimento da pena, também temos uma hipótese de interrupção do prazo prescricional, certo? Como eu te disse, são muitas as informações. O que você tem que fazer é assistir essa aula mais de uma vez, fazer várias questões. Não é complicado, tá? Vimos lá, 116 causas impeditivas ou suspensivas, que foi alterado pela lei anticrime, e aqui as 6 hipóteses das causas interruptivas. Relembrando aqui para você, temos as 6 hipóteses:
recebimento da denúncia ou da queixa e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, e outras duas, se tivermos falando de júri, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia, e mais outras duas da prescrição da pretensão executória, início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência. Essas são as 6 hipóteses que interrompem a prescrição, com um cuidado especial que eu te falei, da prescrição da pretensão executória, que deve ser iniciada a sua contagem antes dela nascer. Vamos considerar o prazo da gestação, né? Trânsito em julgado para acusação. Começa a correr assim, por quê? Porque o artigo 112, inciso 1, manda que seja assim. E não podemos confundir a reincidência como hipótese interruptiva da prescrição com a reincidência na sentença. Reincidência na sentença fará com que o prazo da prescrição da pretensão executória seja aumentada de 1/3. Para você entender melhor, tem aqui um quadrinho. Reincidência antecedente e reincidência subsequente. Reincidência antecedente é essa que falamos aqui, tá? Que vai acrescer de 1/3 a prescrição da pretensão executória. Na reincidência antecedente, é uma reincidência que já existia quando ocorreu a condenação. Ele é considerado reincidente. Nesse caso, o prazo da prescrição da pretensão executória e somente o da prescrição da pretensão executória, ou seja, depois do trânsito em julgado, tempo que o Estado tem para executar a condenação, ele será acrescido de 1/3. Não teremos esse acréscimo na prescrição da pretensão punitiva. Temos inclusive uma súmula nesse sentido. Súmula 220 do STJ. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva, somente na prescrição da pretensão executória. E a reincidência subsequente, que é essa que vimos aqui, que tem a força de interromper a prescrição, volta a contar do zero, como vimos no exemplo que eu te dei, ela interrompe o prazo da prescrição. Então essas as duas reincidências que você não pode confundir, certo? E estamos falando tanto em prazo da prescrição, prazo. Qual é o prazo, então, que ocorre a prescrição? A prescrição pode correr entre 2 e 20 anos. Ou seja, entre 2 e 20 anos. Esse é o tempo que poderemos ter a prescrição, a depender da pena, certo? Se tivermos uma pena somente de multa, ou ainda no caso de porte de drogas para uso pessoal, a prescrição vai ocorrer em 2 anos. Se tivermos uma pena em meses e dias, ou seja, uma pena menor do que 1 ano, a prescrição vai correr em 3 anos. Contudo, se for um crime cometido até 5 de maio de 2010, vai correr em 2 anos. Isso porque a Lei 12.234 de 2010 aumentou de 2 para 3 anos a prescrição nos casos em que a pena for menor do que 1 ano. Por ser uma lei maléfica, ela somente pode ser aplicada a partir da sua entrada em vigor, que foi no dia 6 de maio de 2010. Então, até 5 de maio de 2010, para penas em que temos pena menor do que 1 ano, prescrição em 2 anos, certo? Para penas acima de 1 ano, ou seja, a partir de 1 ano, na verdade, até 2 anos, a prescrição corre em 4 anos. E assim vai, acima de 2 até 4, prescrição em 8, acima de 4 até 8, prescrição em 12, acima de 8 até 12, em 16 anos, e para penas acima de 12 anos, prescrição em 20 anos. Esses prazos entre 2 e 20 anos ainda podem ser contados pela metade, se o condenado for menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, o condenado ou acusado, né? E aumentados também de 1/3 somente em relação à prescrição da pretensão executória, que é o que acabamos de ver, no caso da reincidência antecedente. Esses mesmos prazos aqui serão acrescidos de 1/3 em relação à prescrição executória, que já existia por ocasião da condenação, e vimos que não cabe esse aumento quando estivermos falando da prescrição da pretensão punitiva. Vamos aprender a fazer esse quadro de uma maneira mais simples. Você vai ver que a gente vai conseguir simplificar isso, né? De início, se você nunca viu e não sabe direitinho como calcular, às vezes até assusta. Mas nosso objetivo aqui é trazer a matéria de modo mais fácil, certo? Então vamos aprender a fazer esse quadro. Esse quadro é imprescindível que você saiba fazer. Quando você estiver diante de uma questão na sua prova sobre prescrição,
isso é um conhecimento básico que você tem que ter para acertar qualquer questão que venha tratar sobre prescrição, quando falarmos de prazo. Mas você vai ver que não é difícil a gente conseguir fazer esse quadrinho, certo? Nós temos duas colunas nessa tabela. E para a gente começar a preencher, vamos começar pela coluna que fala da prescrição. Vamos começar de baixo para cima da seguinte maneira. Vamos colocar 1, 1, 2, 2, 3, 4. Quando chegarmos em 4, é sempre mais 4. 8, 12, 16 e 20. Essa é a parte que fala o tempo em que o crime prescreve. Ou seja, prescreve em... Os crimes vão prescrever entre 2 e 20 anos, ok? Deixa esse 1 e 1 do lado de fora. Tá? Os crimes vão prescrever entre 2 e 20 anos. E aí temos a outra coluna, que vem dizer da pena. Ou seja, se a pena for. E aí temos que saber quais as penas. Quando temos uma prescrição em 2 anos, nós temos 2 casos. Deixa eu mudar aqui a cor para ficar melhor. Quando temos uma prescrição em 2 anos, nós temos 2 casos. Quando a pena for só multa, ou seja, não temos nenhuma outra pena, somente a pena de multa. Ou quando for crime de porte de drogas para uso pessoal, certo? Ou seja, lá do artigo 28 da Lei de Drogas. Nesses 2 casos, teremos a prescrição em 2 anos. Certo? Aqui temos um caso em que a prescrição pode se dar em 2 ou 3 anos. Então, nessa linha tem que ficar o 2 e o 3 juntos. Quando tivermos uma pena em meses, e vou escrever separado para você lembrar, tá? Método PMF, sempre que pudermos facilitar. Meses, 2 letras, 3 letras. Ou seja, poderemos ter uma prescrição em 2 ou em 3 anos quando tivermos uma pena em meses, ou seja, pena inferior a 1 ano. Isso porque tivemos a Lei 12.234 de 2010, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, aumentando a prescrição de 2 para 3 anos quando se trata de um crime com pena menor do que 1 ano, ou seja, pena apenas em meses, ou no máximo meses e dias. E então, quando tivermos um crime até antes desta lei entrar em vigor, ou seja, um crime até 5/5/10, olha que data também fácil para você lembrar, pessoal, tem que lembrar dessa data, tá? 5/5/2010, que foi antes da lei 12.234 de 2010 entrar em vigor, ela entrou em vigor no dia 6 de maio de 2010, aumentando de 2 para 3. Atualmente, quando temos uma pena inferior a 1 ano, ou seja, apenas em meses, a prescrição se dá em 3 anos. Mas por ser a lei 12.234 uma lei maléfica, ela não pode ser aplicada antes de ter entrado em vigor. Então, o entendimento é que para os crimes até 5 de maio de 2010, a prescrição vai ser em 2 anos, quando a pena for inferior a 1 ano. E quando tivermos a pena entre 1 e 2 anos, vamos prescrever em 4, certo? E aqui começamos a ideia de acima
de 2, né? Porque aqui já temos a pena até 2. Quando tivermos acima de 2 a 4, prescreve em 8. Pena acima de 4, aí chegou em 4, é a mesma ideia da outra coluna. Chegou em 4 é sempre mais 4. 4, 8, 12, 16, 20. Chegou em 4 é sempre mais 4. 4 mais 4, 8, né? Acima de 4 a 8. Aqui já temos 8. O que temos acima de 8? Mais 4, né? Acima de 8, mais 4, 12. E por fim, acima de 12. Viu como não é difícil fazer o quadrinho? Só precisa organizar essas ideias. Certo? Somente precisamos organizar essas ideias. Não é difícil fazer esse quadrinho. Certo? E ficou o 1 e o 1 lá do lado de fora, né? Já vai entender. O que é esse 1 e 1? Porque começamos aqui, né? Repetindo. 1, 1, 2, 3, 4. Chegou em 4 mais 4. 8, 12, 16, 20. Quais as penas? Prescreve em 2 anos em 2 casos. Quando a pena aplicada for somente a de multa ou quando estivermos diante de um crime de porte de drogas para uso pessoal. Prescreve em 2 ou em 3 anos quando tivermos uma pena de meses inferior a 1 ano. Se até crime cometido até 5 de 5 de 10, prescreve em 2. Atualmente prescreve em 3 anos. Pena de 1 até 2 anos prescreve em 4 anos. Pena acima de 2 a 4 em 8. Acima de 4 a 8 prescreve em 12. Acima de 8 a 12 prescreve em 16. E acima de 12 prescreve em 20. Temos ainda esse 1 e esse 1 que ficou de fora. Porque temos a pena pela metade, certo? Todas essas... A pena não, a prescrição pela metade, todos esses prazos da prescrição serão pela metade se estivermos diante de maior de 70 na data da sentença, certo? Ou menor de 21 na data do fato, certo? E ainda, que a gente acabou de estudar, o acréscimo de 1/3 para quê? Para prescrição da pretensão executória. Esses prazos de prescrição em relação à prescrição da pretensão executória serão acrescidos de 1/3 se ele for considerado reincidente na sentença. Então lembra do 3 aqui, que parece um E, certo? Para você lembrar que esse aumento de 1/3 somente vale para a prescrição da pretensão executória se reincidente, ok? Se reincidente, ok? A letrinha aqui não é das melhores, mas eu só quis fazer junto aqui com você para lembrar, para te mostrar que não é difícil, certo? 1, 2, 3, 4, chegou em 4, aumenta de 4, com essas duas hipóteses. Metade, se maior de 70 na data da sentença, ou menor de 21 na data do fato. Acréscimo de 1/3 no prazo da prescrição da pretensão executória, se for reincidente, com cuidado dessa data, de 5 de 5 de 2010. Minha sugestão é, chegou numa questão de prescrição que tem os prazos, já faça esse quadrinho, certo? Se você quiser ele mais organizado, tá aqui para você guardar aí no seu material. Somente quis fazer com você aqui para te passar todas as ideias e mostrar que não é difícil de fazer. Tá? É um conhecimento que você tem que ter. Deixa eu apagar aqui para você dar o print, se você quiser ir colar no seu material e depois aprender a fazer, certo? Ok, pode dar o print e colar no seu material essa tabelinha, mas sempre tente fazer à mão, porque na hora da prova você vai ter que ter este conhecimento, certo? Então, seguindo, temos aqui ainda as previsões legais a respeito desse 1 e 1 que eu trouxe aqui, né? Metade e 1/3. Artigo 115, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. E o artigo 110 vem dizer que a prescrição depois de transitar em julgado, ou seja, a prescrição da pretensão executória, regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, que são esses prazos do quadrinho que a gente viu aqui, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então são muitas informações, mas que organizando a gente consegue trazer de uma maneira mais simples para você conseguir fazer esse quadrinho no dia da sua prova, certo? Então vimos até aqui várias informações. Precisamos ainda distinguir as subespécies de prescrição da pretensão punitiva para encerrarmos a nossa aula. Vimos lá que temos a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, retroativa, superveniente e a virtual. O que é a prescrição da pretensão punitiva em abstrato? Ela vai considerar a máxima pena em abstrato combinada ao delito. Então, por exemplo, no crime de furto, temos reclusão de 1 a 4 anos. Temos que entender o que é essa teoria da pior das hipóteses para calcular a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Segundo essa teoria, a prescrição vai correr considerando-se o máximo da pena que o condenado pode pegar no caso de uma condenação. No caso do furto, 4 anos. Então temos que considerar aqui 4 anos, ou seja, 4 anos, se a pena for 4 anos, vai prescrever em 8 anos. Essa é a teoria da pior das hipóteses aplicada à prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Mas, para chegarmos a essa pior das hipóteses, também temos que considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. Temos lá o sistema trifásico do cálculo da pena, que também já estudamos em aulas passadas. Pena base, atenuantes e agravantes e causas de aumento e de diminuição. Cuidado que para chegar a essa pior das hipóteses, não consideramos as atenuantes e as agravantes, pelo simples motivo de que atenuantes e agravantes não possuem o quantum definido em lei para ser considerado abstratamente, ao contrário das causas de diminuição e de aumento que temos lá, por exemplo, mais 1/3 a mais 2/3, ok? Nesse caso, poderemos sim considerá-las, pois temos esse quantum estabelecido em lei. Então, muito cuidado. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, vamos considerar as causas de aumento no máximo e de diminuição no mínimo. Então, se, por exemplo, temos uma causa de aumento de metade a 2/3, vamos considerar o que seria pior para o réu. O aumento de 2/3, certo? Se tivermos uma causa de diminuição, que seria pior para ele? A diminuição somente no mínimo. Então, causas de aumento no máximo, causas de diminuição no mínimo, para chegarmos ao quantum da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, para chegarmos ao tempo em que irá prescrever o crime. O único cuidado que você tem que ter com relação a essa teoria da pior das hipóteses é que, se cometidos vários crimes, cada um vai prescrever isoladamente. Não teremos a exasperação pelo crime continuado, nem a soma das penas relativas aos crimes. Cada crime vai prescrever isoladamente. Olha o que diz o artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade, ou seja, a prescrição, por exemplo, incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. E a súmula 497 do STF vem dizer que, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação, certo? Porque temos um aumento da pena em caso de crime continuado, mas nesse caso deve-se considerar isoladamente cada crime e, no caso de crime continuado, não se computa o acréscimo em relação ao crime continuado, certo? Então, na teoria da pior das hipóteses, aplicamos o aumento da pena, a pena base no máximo, o aumento das causas de diminuição no máximo, da diminuição no mínimo, mas consideramos isoladamente cada um dos crimes, certo? Temos aqui, então, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Prescrição da pretensão punitiva vai correr, como você já sabe, até o trânsito em julgado final. Trânsito em julgado final. O que é o trânsito em julgado final? Trânsito em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Esse é o trânsito em julgado final.
Já o trânsito em julgado para a acusação, ou quando improvido o seu recurso, ele ocorre antes. Temos ali no artigo 110, parágrafo 1º. E até aqui teremos a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, certo? A prescrição da pretensão punitiva em abstrato, ela ocorre até que tenhamos uma pena em concreto, que já seja a pior das hipóteses para o réu. E quando que isso ocorre? Quando temos o trânsito em julgado para acusação ou quando improvido o seu recurso. Por quê? Porque existe a reformatio impejus. Aqui, ainda que exista um recurso da defesa, essa pena não pode ser piorada até o seu trânsito em julgado. Nesse ponto, já temos a pior das hipóteses concretamente aplicada ao réu. Não tem como piorar se o recurso é somente da defesa. Se a acusação não recorreu, somente a defesa, essa pena não pode ser majorada. Portanto, nesse caso, temos uma pena concreta, que já é a pior das hipóteses, e aí deixamos de ter a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. A ideia é simples, pessoal. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato vai trabalhar com a pena máxima em abstrato, certo? A maior pena que pode ser aplicada no caso de uma condenação. Vamos considerá-la para saber o período da prescrição. Então, por exemplo, no crime de furto, reclusão de 1 a 4, vamos considerar 4. Mas concorda comigo que é bem provável que essa pena seja um pouco menor, pelo menos? Qualquer coisa menor, a prescrição já vai cair para 4 em vez de 8. Ou seja, a prescrição com base na pena aplicada, ela é no máximo igual, mas geralmente menor do que a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. E nesse caso, quando acaba a contagem da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nasce a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a superveniente, que vai considerar se já não passou esse prazo anteriormente, por isso retroativa, se ainda não passou, se não passará, ou seja, superveniente ou intercorrente, até o trânsito em julgado final. Portanto, aqui no caso do exemplo do furto, consideramos a pena máxima de 4 anos, a prescrição era em 8, ok? Mas, vamos dizer que ele foi condenado a 3. Se ele foi condenado a... Desculpa, 3 não. Se ele foi condenado a 2. Se ele foi condenado a 2, ou na pena mínima, 1 ano, a prescrição vai correr em 4 anos. Então, quando morrer a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, vai surgir a retroativa. Aqui, considerando a em abstrato, ele tinha 8 anos para prescrever. Mas, considerando que vamos supor que ele foi condenado a pena mínima de 1 ano, então vai prescrever em 4. Vamos passar a ver se já não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa nesse período e iniciar a contagem da superveniente nesse outro prazo. Aqui, para você entender melhor, outro quadrinho. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato até o trânsito em julgado para acusação. Por quê? Porque a partir daqui temos a pena máxima em concreto, que já é a pior das hipóteses. Portanto, não faz mais sentido, pessoal, trabalhar com a pior pena em abstrato, se já temos a pior pena em concreto que pode ser aplicada. Então, não faz sentido trabalhar mais com a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Então, passamos a trabalhar com a retroativa e a superveniente, quando temos a pena aplicada, que já é a pior das hipóteses. Retroativa, analisando prazos passados. Superveniente, analisando prazos futuros, certo? Tanto a prescrição retroativa quanto a superveniente estão previstas no artigo 110, parágrafo 1º. Lá vem dizer que a prescrição, depois da sentença condenatória, olha lá, com trânsito em julgado para a acusação, ou quando improvido seu recurso, exatamente o que temos aqui, certo? Regula-se pela pena aplicada, ou seja, não regula-se mais pela pena máxima em abstrato, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, ou seja,
nesse período aqui. Outra atenção, a Lei 12.234 de 2010. Nesse ponto aqui. Essa foi outra alteração promovida pela Lei 12.234 de 2010. Ela proibiu a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa. E você já sabe que isso é maléfico, ou seja, tirou uma hipótese de prescrição que poderia ocorrer ao caso. Então, até 5/5/10, que já vimos aqui, não tínhamos a Lei 12.234 de 2010. Então, a ideia é, para crimes até 5/5/2010, podemos sim ter o cômputo do prazo prescricional quando antes do recebimento da denúncia ou queixa. Ou seja, para crimes cometidos até 5/5/2010, consideramos também a prescrição nesse período aqui, certo? Então, vamos seguir para entender essas duas diferenças da Lei 12.234 de 2010, muito importante que você não pode esquecer. Vimos aqui que temos prescrição em 2 anos para crimes punidos com pena menor do que 1 ano, então prescrição em 2 até 5/5/2010. Então aqui, crime cometido até 5/5/2010, pena menor do que 1 ano, prescreve em 2 anos. Certo? E também possível a retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa, como acabamos de ver aqui nesse ponto. Atualmente, pena menor do que 1 ano prescreve em 3, ou seja, se for após 5/5/2010. E é impossível a retroativa antes do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, aqui não temos mais o cômputo do prazo prescricional. Mas por ser essa lei maléfica, então, você já sabe que ela somente pode ser aplicada a partir da sua entrada em vigor. Não pode retroagir, pois ela é maléfica, só retroage se for para beneficiar o réu. A ideia da virtual, que também é chamada de antecipada em perspectiva por prognose, a ideia dessa prescrição é simplesmente reconhecer que lá na frente vamos chegar à prescrição retroativa. Porque, como acabamos de dizer, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato considera a pena máxima em abstrato. Logicamente, a prescrição será a mais alta possível. Quando antevemos que lá na frente, vamos novamente voltar ao crime de furto, reclusão de 1 a 4. Quando antevemos que lá na frente essa pena não será a máxima, muito pelo contrário, o agente possui bons antecedentes, é primário e bem provável que receba a pena mínima, é possível antever que teremos a prescrição da pretensão retroativa. Porque lá, abstratamente, o Estado, num caso de furto, reclusão de 1 a 4, tem 8 anos prescrição da pretensão punitiva em abstrato, mas se for aplicada a pena mínima, o Estado terá 4 anos em relação à retroativa. Então, se passados, vamos supor, 6 anos nesse período, entre o recebimento da denúncia e queixa e a publicação da sentença, ainda não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Mas já é possível antever que quando tivermos uma sentença, a prescrição será de 4 anos. E aqui já temos 6. Então, a prescrição virtual vem dizer que não tem um interesse processual em se prosseguir com o processo, sendo que lá na frente vai ocorrer a prescrição, que já podemos perceber em perspectiva, ou seja, uma pena hipotética que será aplicada ao réu. Contudo, STF e STJ não concordam com isso. É uma criação jurisprudencial, a prescrição virtual, que é aplicada, sim, em alguns tribunais, mas STF e STJ não concordam com ela. Eles posicionam-se pela sua inaplicabilidade. Olha o que diz a súmula 438 do STJ. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Então, você tem que saber o que é a prescrição virtual, mas saber também que a STF e a STJ não concordam com ela. Bacana? Bom, terminamos aqui, pessoal. Vamos agora fazer questões. Prescrição da pretensão punitiva,
Vimos a diferença para a prescrição da pretensão executória. Prescrição executória somente a partir do trânsito em julgado final, tanto para a acusação quanto para a defesa, mas a sua contagem começa ali um pouco antes, considera-se o prazo ali da gestação, vamos assim dizer, que é o trânsito em julgado para a acusação, também é considerado. Vimos as causas impeditivas ou suspensivas lá do artigo 116, que foram alteradas e acrescidas pela lei anticrime, que você agora tem 5 hipóteses nesse artigo 116, que não pode confundir com as outras 6 hipóteses do artigo 117, que trata das causas interruptivas da prescrição. Aprendemos a fazer o nosso quadrinho 1, 2, 3, 4, quando chega em 4 mais 4, 8, 12, 16, 20, dependendo das penas, sendo que a prescrição pode ser computada pela metade, se maior de 70 na data da sentença, se menor de 21 na data do fato, aumento de 1/3 da prescrição executória se reincidente, cuidado especial com essa data, 5/5/10, que foi alterado pela lei 12.234 de 2010, a prescrição de 2 para 3 anos, portanto, até 5/5 de 2010 prescreve em 2 anos se a pena for apenas de meses, ou seja, pena menor do que 1 ano, porque se já tivermos pena de 1 ano, vai prescrever em 4. Prescrição da pretensão punitiva também se divide em abstrato, retroativo, superveniente, virtual. Em abstrato vai considerar o máximo, ou seja, pior das hipóteses aplicável. Para considerarmos então a prescrição, como vimos no furto 1 a 4, vamos considerar 4. Vamos considerar também as causas de aumento no máximo, de diminuição no mínimo, para chegar a essa pena máxima. Não vamos considerar agravantes e atenuantes, porque não possui o quantum estabelecido na lei. Com relação aos concursos de crime ou crime continuado, não consideramos essa exasperação, nem essa soma das penas para casos de prescrição. Então são muitas informações. Não é difícil, somente são muitas informações. E vamos rever tudo isso aqui por meio de questões. Bacana? Ainda somente para terminar a ideia, em abstrato vai correr, prescrição em abstrato vai correr até o trânsito em julgado para acusação. Por quê? Porque lá temos uma pena em concreto que não pode ser pior, ou seja, se tivermos um recurso exclusivo da defesa, não pode piorar. Proibição da reformatio impejus. Então, quando já temos uma pena concreta, que é a pior das hipóteses, passamos a trabalhar com a retroativa e a superveniente, que vão analisar a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis para trás, a retroativa, e para frente, a superveniente, com base agora não mais na pena em abstrato, e sim na pena concretamente aplicada. E o que é a prescrição virtual? Apenas uma antecipação da retroativa. Percebe-se que lá na frente, com o julgamento, vamos ter uma prescrição menor do que em abstrato, que esse período já ocorreu. E STF e STJ não concordam com isso. Vamos revisar tudo isso com base em questões, certo? Como te disse, não é um tema difícil, é apenas uma enxurrada de informações que você vendo essa aula mais de uma vez e fazendo mais questões, vai conseguir ter facilidade nesse assunto, ok? Aqui vamos fazer juntos da questão 63 até a 75, mas você tem que complementar esse estudo com mais questões. Mas vamos lá. Artigo 63, daquela mesma forma do nosso combinado. Antes de eu começar a ler a questão, você já pausa o vídeo e tenta resolver. Eu já vou lendo e resolvendo. Então vamos lá? Antes de transitar em julgado a sentença final, o cômputo da prescrição regula-se pelo mínimo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Acabei de falar para você que regula-se pelo máximo, inclusive é a previsão lá do artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade e não pelo mínimo, certo? 64. Na prescrição punitiva em abstrato, ou seja, antes da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou quando improvido o seu recurso, ok? É até aqui que temos em abstrato? Isso mesmo, né? Por quê? Porque a partir daqui temos a pior pena em concreto. Nesse caso, a prescrição em abstrato é aplicável à teoria da pior das hipóteses, ok?
devendo o juiz observar as causas de aumento pela maior fração, beleza, isso aí. As de diminuição pela menor fração, bacana, isso é que seria o pior para o réu, né? Bem como considerar agravantes e atenuantes. Questão errada, né? Não consideramos agravantes e atenuantes para se chegar na teoria da pior das hipóteses. Trouxe também aqui o cálculo da pena, que considera o sistema trifásico, pena base, agravantes e atenuantes e causa de aumento e diminuição. Não consideramos agravantes e atenuantes simplesmente porque não possuem o quanto estabelecido em lei para estabelecer abstratamente qual seria a pior pena possível aplicada ao réu. Vamos lá, 65. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Vimos lá na nossa tabelinha, que a gente fez junto aqui, 2 anos em 2 casos, quando tivermos somente multa e porte de drogas para uso pessoal. Então, questão correta. E aqui a tabelinha mais bonitinha para você, né? Prescreve em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. 66. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 ou na data da sentença maior de 70. Certinho, né? É metade, né? Maior de 70 ou menor de 21 na data do fato. Isso aí também, questão correta, previsão lá do artigo 115. 67. A reincidência penal implica o aumento em 1/3 do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Cuidado, né? Cuidado, punitiva não. Trouxe até aqui 1/3. Lembra do 3, que parece com E, certo? Para você lembrar de prescrição da pretensão executória e não prescrição da pretensão punitiva, certo? E um cuidado especial para não confundir a reincidência antecedente, que é essa que vimos aqui, com a reincidência subsequente, que no caso de fuga, quando o condenado comete novo crime, ou seja, reincidência, o Estado tem interrompido a sua prescrição. Te trouxe o exemplo de 4 anos de prescrição executória, 3 anos de fuga, comete um novo crime, volta o Estado a ter os 4 anos para executar a sua pena. Não podemos confundir essa reincidência com a reincidência na sentença, reconhecida na sentença, que tem a força de aumentar os prazos prescricionais em 1/3 somente em relação à prescrição da pretensão executória, ok? 68. Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. E aí, é essa a ideia da interrupção da prescrição? Ok, né, pessoal? Quando temos interrupção, zera o cronômetro. Impedimento, nem começa a correr. Suspensiva, pausa o cronômetro, considerando o tempo que já foi transcorrido. 69. Caso condenado em sentença penal irrecorrível, durante o período em que está foragido, venha cometer novo crime, haverá interrupção do prazo da prescrição da pretensão executória da pena já imposta, ok? É o que acabei de falar para você acerca aqui dos 4 anos, né? Passaram-se 3, então ele tinha só mais um, cometeu novo crime, volta a ter 4 anos para executar a sua pena, certo? Caso condenado sentença irrecorrível, durante o período que está foragido, cometa novo crime, assim a interrupção. 70, vamos até a 75, a prescrição da pretensão executória no caso de evasão do condenado regula-se pelo tempo que resta da pena. Também correto, temos sim que considerar o tempo que ele cumpriu de pena. Por quê? Pena cumprida é pena extinta. Então, no caso de uma fuga do condenado, prescrição calculada de acordo com o tempo que resta ele cumprir da pena. Se, por exemplo, ele tinha uma pena de 4 anos, fugiu após 3 anos, né? Verificando na tabelinha lá, você vai ver que a prescrição, a pena de 1 ano, ou seja, o que resta ele cumprir da pena, prescreve em 4 anos. Logo, o Estado terá, então, 4 anos para recapturá-lo. Essa é a ideia. Pena cumprida
é pena extinta. Então, questão correta, lendo novamente. Prescrição executória, no caso de evasão do condenado, ou seja, da fuga, né, regula-se pelo tempo em que resta ele cumprir da pena. Então, você vai ver o tempo que resta ele cumprir da pena e ver em quanto tempo que vai prescrever, a depender da pena que resta ele cumprir, certo? 71. Dentre as causas que suspendem a prescrição, vamos lá ver se é uma hipótese realmente de suspensão, artigo 116, que foi alterado pela lei anticrime. Dentre as causas que suspendem a prescrição estão o início ou a continuação do cumprimento da pena. Vimos lá que isso é uma hipótese de interrupção e não de suspensão, certo? Interrupção. São 6 as hipóteses de interrupção. Dentre elas, o início ou continuação do cumprimento da pena, que diz respeito à prescrição da pretensão executória. 72 é causa impeditiva da prescrição, também artigo 116. A única diferença entre impeditiva e suspensiva: impeditiva se nem começou a correr, suspensiva se já começou a correr a prescrição. É causa impeditiva da prescrição. E aí, quais delas? Recebimento da denúncia ou queixa, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia. O que impede a prescrição? Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Todas as demais alternativas, A, C e D, dizem respeito a causas interruptivas, certo? Já a letra B, causas impeditivas, que agora temos 5. 116, 5 hipóteses. 117, 6 hipóteses, que você não pode confundir uma com outra, ok? 73, antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre quando embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores forem improvidos. Olha a palavrinha lá, hein? Improvidos, é isso mesmo? Não, né? Improvidos ou providos diz respeito ao mérito. Aqui é quando for inadmissível, ok? Esse é o primeiro juízo, o de admissibilidade das peças. Não se fala em provimento ou improvimento, em sim em admissão e inadmissão. Então a questão estaria correta se dissesse que antes de passar em julgada a sentença final, a prescrição não corre quando embargos de declaração ou recurso aos tribunais superiores forem inadmissíveis, ok? Não se confunde com provimento ou improvimento, que é análise de mérito. E aqui um presentinho para você, questão 74. Olha o tamanho da questão. Por que eu trouxe essa questão aqui para a gente resolver? Para mostrar que, com base no que estudamos na nossa aula, você consegue resolver qualquer questão sobre prescrição, certo? Essa foi uma questão que caiu no concurso de juiz, questão que traz vários detalhes e eu trouxe aqui para a gente resolver junto, e você vai perceber que com o que a gente estudou aqui, a gente consegue resolver tranquilamente. Como eu te disse no início da aula, prescrição não é um assunto difícil, apenas temos muitos detalhes que você tem que lembrar. E para você ficar craque nisso, aprenda a fazer a nossa tabelinha, saiba das causas interruptivas e faça muitas outras questões acerca desse tema, até você sentir que já tem mais facilidade, certo? Então vamos lá resolver essa 74, que também não vai ser lá esse bicho de 7 cabeças para nós, não. Vamos lá. Começando a ler, sugiro que você pause, tente fazer, ver se você lembra de todos os detalhes que estudamos. Eu já vou começar a ler e a fazer aqui a resolução, ok? Vamos lá. Mévio, então, com 19 anos, primeira informação que você já tem e que deve ser considerada. Mévio tem 19 anos de idade. O que nós vimos? Que os prazos da prescrição contam-se, então, pela metade, porque ele era menor de 21 anos na data do fato. Todos esses prazos, então, que vimos aqui na nossa tabelinha, serão computados pela metade. Essa é a primeira informação que você já deve considerar na questão.
e ele é acusado do crime de estelionato. E ele já trouxe aqui para você a pena máxima do estelionato, 5 anos. Outra coisa que você tem que fazer, saber essa pena máxima, onde encaixá-la. Temos acima de 2 a 4, acima de 4 a 8. Aqui, então, 5 anos vai prescrever em 12. Então, aqui já a primeira informação. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que é a primeira que temos que pensar, que considera a pena máxima em abstrato cominada ao delito, será, então, de 12 anos, certo? Errado! 12 anos não. O que a gente viu lá no início? Pela metade, porque ele é menor de 21 anos. Então, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato vai correr em 6 anos, certo? Seria 12 se ele não fosse menor de 21 anos na data do fato, como trouxe a questão. E ainda continua a questão dizendo que esse delito foi cometido em continuidade delitiva, certo? Consideramos a continuidade delitiva com relação a esse crime para chegarmos à pena máxima? Vimos lá que não, né? Vimos lá, inclusive, a súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Então, nesse caso, não precisa considerar esse acréscimo para chegarmos à pena máxima e calcularmos, assim, a prescrição, certo? Vamos lá, seguindo. Os fatos foram ocorridos em 15 de março e 20 de abril de 2009. Bom, aqui temos que começar a nossa linha do tempo da prescrição, que já vimos lá para você. Bonitinho aí, mas vamos fazer aqui para saber como você tem que fazer isso na hora da sua prova, certo? A partir da data do fato, iniciamos a prescrição, isso em regra, né? Temos lá os marcos interruptivos da prescrição que ocorrem até o trânsito em julgado final. Vou colocar só as iniciais aqui, tá, pessoal? Mas eu vou falando para você o que significa. Trânsito em julgado final, que é o trânsito tanto para a acusação quanto para a defesa. Aqui temos da data do fato até o trânsito em julgado final, prescrição da pretensão punitiva. A partir daqui, temos a prescrição da pretensão executória. E somente vamos considerar se a questão perguntar. Geralmente é prescrição da pretensão punitiva. E quais são os marcos interruptivos da prescrição? O recebimento da inicial, lá, artigo 117, né? Somente para você relembrar aqui, vou trazer aqui para você, só um minutinho. Causas interruptivas da prescrição. Recebimento da denúncia ou queixa e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Se estivermos falando de um crime doloso contra a vida, temos outros dois marcos interruptivos, pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia. Mas a questão já falou que é estelionato, então nada a ver de considerarmos pronúncia e decisão confirmatória de pronúncia. E também não vamos ainda calcular a prescrição executória, estamos calculando a prescrição da pretensão punitiva. Então temos esses dois marcos interruptivos. Recebimento da denúncia ou queixa, que também podemos chamar de recebimento da inicial, que tanto faz, né, denúncia ou queixa, e publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, certo? Então aqui, como não estamos diante de um crime doloso contra a vida, não temos aqui pronúncia e decisão confirmatória da pronúncia, que seriam outros dois marcos interruptivos, certo? Como estamos diante do estelionato, não temos esses outros dois. Temos o recebimento da inicial e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. E o que a questão já trouxe de informação para a gente? Ela trouxe que em 15 de março e em 20 de abril de 2009 foram praticados esses crimes. Então já temos que colocar lá. 15 de março de 2009 e 20 de abril de 2009. Esse aqui, a data dos
fatos. O que você já tem que se atentar? Que a gente está falando aqui em uma data anterior a 5/5/2010. Quando você vir qualquer data anterior a 5/5/2010, você já tem que ficar esperto, porque temos até 5/5/2010 prescrição em 2 anos, se tivermos um crime com pena menor de 1 ano. E também é possível o reconhecimento da prescrição retroativa no período antes do recebimento da denúncia ou da queixa, certo? Nesse período aqui, ó, anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa, certo? Então já vamos ficar esperto nessa data aí também. Seguindo a questão. Instaurado inquérito policial, encerrada a investigação, Mévio é denunciado pelo Ministério Público. Recebida a denúncia em 5 de maio de 2011. Opa, recebimento da inicial. 5/5/2011, não é isso? 5 de maio de 2011, exatamente. Então vamos lá, mais uma informação para a gente ir anotando. Após o regular trâmite, Mévio é condenado em 5 de março de 2013 a pena mínima de 1 ano de reclusão e multa. Por força da continuidade delitiva, o magistrado aplicou o aumento de 1/6, totalizando a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e multa. Logo que certificado o trânsito em julgado para a acusação, ou seja, tivemos lá a condenação antes do trânsito em julgado, final, tanto para a acusação quanto para a defesa, tivemos aqui o trânsito em julgado para a acusação, onde paramos de trabalhar com a prescrição da pretensão punitiva em abstrato e começamos a trabalhar com a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que conta da publicação da sentença ou acórdão condenatórios para trás, e com a superveniente ou intercorrente, que conta para frente. A retroativa não pode analisar prazos anteriores ao recebimento da inicial, exceto se for um crime cometido antes de 5 de maio de 2010, que é o caso da questão, beleza? Vamos seguindo. Contudo, desde logo, a defesa pleiteou que fosse declarada a extinção da punibilidade por força da retroativa, calculada com base na pena aplicada. Qual foi mesmo a pena aplicada? 1 ano e 4 meses. Quando temos 1 ano e 4 meses, prescrição em 4. Deixamos de trabalhar com a em abstrato, passamos a trabalhar com a retroativa, que leva em consideração a pena concretamente aplicada. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Pena de 1 ano e 4 meses, prescreve em 4, certo? Certo, mas lembre-se do detalhe, menor de 21, metade. Então não tem nada a ver com 4, sim 2 anos. Então vamos ver a retroativa em 2 e a superveniente em 2. A em abstrato era em 6 anos, certo? Então olha o detalhe. A defesa então pleiteou o reconhecimento da prescrição retroativa, que é calculada com base na pena aplicada, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia teria transcorrido período superior a 2 anos. E aí, será que a defesa tem razão? Entre a data dos fatos e o recebimento da inicial transcorreu mais de 2 anos? Tanto para o fato ocorrido em 15 de março, quanto para o 20 de abril, 5 de maio de 2011, já tem período superior a 2 anos. Então, assiste razão à defesa, porque a prescrição da pretensão retroativa se deu em 2 anos, certo? Continuando a questão. A autoridade judicial reconheceu a prescrição, beleza, correu certinho, né? Tendo declarado extinta a punibilidade Mévio. Afirmou que a alteração legislativa, que alterou as regras, você já sabe até que essa é a Lei 12.234 de 2010, né? Alterou as regras, impedindo o reconhecimento da retroativa com base no termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, ocorreu no ano de
2010, certinho, né? Não se aplicando aos fatos imputados a Mévio. E aí? Questão perfeita, inclusive trouxe aqui para você fazer esse resumo. Exatamente, o juiz agiu corretamente entendendo dessa forma, certo? Essa lei é prejudicial, não pode ser aplicada ao réu. Quando chegamos lá na prescrição, no trânsito em julgado para acusação, tivemos o início da retroativa, que foi calculada nesse período aqui, que se passou mais de 2 anos, certo? Esse aqui é o quadrinho bonitinho para você guardar, mas no dia da sua prova é esse que você tem que fazer. Colocar lá fato, recebimento da inicial, publicação da sentença ou acordo, trânsito em julgado final e marcar as datas. Até o trânsito em julgado para acusação, prescrição da pretensão punitiva em abstrato, que regula-se pela pena máxima em abstrato, para saber em quanto tempo prescreve. Essa prescrição em abstrato é sempre maior, ou pelo menos igual, pois temos, quando ela acaba, a pena aplicada, a pior das hipóteses concretamente aplicada, que geralmente é menor do que a pena máxima. Por consequência, a prescrição, tanto retroativa quanto superveniente, será menor. Vamos analisar a retroativa a partir da publicação da sentença para trás, superveniente da publicação da sentença para frente. Beleza? Tá vendo que não tem dificuldade, pessoal? A gente consegue resolver com tranquilidade, organizando as informações, certo? Então agora vamos às alternativas. Temos somente mais uma questão após essa. Vamos resolver essa e a última e fechamos nossa aula. Letra A. Prescrição retroativa calculada com base na pena aplicada. É isso mesmo? Calculada com base na pena aplicada, não é isso? Depende do trânsito em julgado da sentença para acusação e defesa. Equivocou-se o juiz em declarar extinta a punibilidade Mévio? Já vimos que não, né, pessoal? Nesse caso, depende de trânsito em julgado para a acusação. Temos aqui o trânsito em julgado final e o trânsito em julgado para acusação. A partir do trânsito em julgado para acusação, já temos a pena em concreto, que é a pior das hipóteses. Não falamos mais em abstrato, falamos na prescrição retroativa ou superveniente, ok? E a virtual você já sabe que é simplesmente uma antecipação da retroativa. Então, portanto, questão errada. 110, parágrafo 1º, que trata tanto da retroativa quanto da superveniente, vem corroborar esse entendimento, que diz a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por tema inicial a data anterior à da denúncia ou queixa. Você já sabe que tem que lembrar de 5, 5, 10. Porque até 5/5/2010 pode sim ter por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, que é o exemplo que vimos aqui na nossa questão, que agiu acertadamente o juiz. Vamos lá, letra B. A alteração legislativa ocorrida no ano de 2010, que vedou a prescrição retroativa com base no termo inicial anterior à data do recebimento da denúncia, teve aplicação imediata a todos os processos em andamento, em vista do princípio tempus regit actum. Equivocou-se o juiz em declarar extinta a punibilidade de Mévio? Você já sabe que não, porque como é prescrição um tema de assunto de direito material, ela não pode retroagir, não tem nada de tempus regit actum, certo? Nesse caso, para crimes cometidos até 5/5/2010, é possível o reconhecimento da retroativa antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Tempus regit actum é aplicado na lei processual, ou seja, aplicação imediata, mas prescrição é tema de direito material, certo? Letra C. Interrompem o curso prescricional, o oferecimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível em cartório. Olha o detalhe. Não é oferecimento, e sim recebimento. Quem oferece a denúncia é o membro do Ministério Público, o parquet, ou seja, o promotor de justiça. Quem recebe a denúncia é o juiz, e o que causa a interrupção da prescrição
ou seja, o cômputo do prazo prescricional contado novamente do zero, é o recebimento da denúncia ou da queixa, o recebimento da inicial, e não o oferecimento por parte do Ministério Público. Letra D. Nos termos do Código Penal, dadas as circunstâncias pessoais de Mévio e a pena a ele imposta, a prescrição dar-se-ia se transcorrido o período de 4 anos. Olha o detalhe da letra D. Se não tivéssemos considerado a idade dele, marcaríamos essa questão como correta, porque tivemos uma pena de 1 ano e alguns meses, não é isso? Então ele prescreveria em 4 anos, a questão estaria correta. Mas temos que sim considerar a idade, porque nesse caso a pena será pela metade, portanto de 2 anos, portanto questão errada. Letra E, por fim, para o cálculo da prescrição não se considera o aumento decorrente da continuidade delitiva. Questão correta, inclusive entendimento simulado que já lemos, que quando se trata de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. E olha aqui, a gente resolveu tudo e nem precisava ter resolvido. Por que eu trouxe dessa forma para você? Para você ficar esperto e antes de ler uma questão enorme dessa, ler as alternativas. O candidato que leu as alternativas, ele nem precisou ler o enunciado, porque para o cálculo da prescrição não se considera o aumento decorrente da continuidade delitiva. Nós já tínhamos visto isso, certo? Inclusive esse entendimento simulado que vimos. Então aqui o ponto também é saber fazer a prova. O tempo de prova é muito importante. Então, se você já ler antes as alternativas, muitas vezes, como no caso dessa questão gigante, cheio de cálculos, com datas, com detalhes que você não pode esquecer, nem seria necessário. Se você soubesse já o teor da súmula 497, você já acertaria a questão e passaria para a próxima. Então, se dar bem em prova também é saber fazer a prova, certo? Essa é uma questão para juiz e uma prova dificílima que você tem que saber dosar o tempo para fazer a prova e o candidato tem que ter essa malícia de perceber quando é necessário ou não ler o enunciado e mais detalhes do enunciado, certo? E somente para fecharmos, questão 75, o cumprimento de pena no exterior é causa interruptiva da prescrição. E aí, fácil para a gente, já sabemos que não. Causa impeditiva da prescrição. Enquanto a gente cumpre pena no exterior, não corre a prescrição pelo mesmo crime no Brasil, ok? 5 as hipóteses agora que temos de causas impeditivas e suspensivas, para fecharmos com essa parte em azul que foi alterada e acrescida, inciso 3 e inciso 4, pela lei anticrime, tratando os incisos de prescrição da pretensão punitiva e o parágrafo único de prescrição da pretensão executória. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você está apto a resolver qualquer questão sobre prescrição. Se achar necessário, assista novamente essa aula. Faça outras questões, insights de questões. Já trouxe aqui para você várias, mas não te impede de fazer mais. E garanto que ficará cada vez mais fácil, ok? Nas nossas próximas últimas 3 aulas, falaremos então da parte especial do Código Penal que foi alterada, REC, roubo, estelionato e concussão, para fecharmos assim com chave de ouro o nosso curso. Bacana? Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.